Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a nosso novo projeto, nossa nova construção, Casa Bela. E hoje então eu vou apresentar esse projeto, esse no caso o terreno dessa casa e também as particularidades e as informações dela. Então, começando a explicar, nós temos aqui um terreno de cerca de 540 metros quadrados, onde nós vamos construir cerca de 294 metros quadrados de construção, mais a piscina que tem ali em torno de 15 metros quadrados, ok? O que é importante da gente já começar a entender? Esse projeto ele vai ser um pouco diferente dos demais que a gente normalmente constrói por aqui, porque ele vai ser um projeto em alvenaria estrutural. Então nós vamos ter em breve um outro projeto aqui, uma outra construção, onde nós vamos mostrar para vocês o processo construtivo também de uma obra em alvenaria convencional, portanto concreto armado e blocos normais, né, blocos apenas de vedação, tijolos. E a gente vai sair um pouco então, né, do que vocês normalmente acompanham por aqui, de estrutura metálica e tijolo ecológico, então novos sistemas para vocês acompanharem por aqui. Começando a entender então como vai funcionar os trabalhos iniciais, nós temos aqui, como eu disse, um terreno de cerca de 540 metros quadrados. Ele é um terreno que ele tem um pequeno declive lateral, então vocês podem ver que ele cai para a minha direita. Nós temos lá no fundo, nós já colocamos todas as estacas aqui, essas são estacas de níveis, né, onde nós vamos ter os pontos demarcando qual que é a profundidade, qual que é a altura que eu preciso entrar com o corte. A gente já definiu essa altura, nós vamos ter um outro vídeo explicando mais esses passos iniciais por aqui, mas da questão de terraplanagem, eu vou trabalhar com cerca então de um corte lá no fundo desse terreno de 1 metro, começando aqui com cerca de 30 centímetros, vou nivelar no nível que eu preciso e no caso eu vou gerar tanto desse lado quanto do lado de cá, que é o lado mais baixo, eu vou gerar um pequeno muro de arrimo para então fazer o nivelamento desse terreno e começar a subir as paredes. Como eu disse, alvenaria estrutural, e a gente precisa começar, né, também a entender as particularidades de cada sistema, porque na alvenaria estrutural eu não tenho, portanto, pilares e vigas. É uma alvenaria que trabalha de uma forma autoportante, de uma forma onde a própria parede é a estrutura dessa casa, e com isso então normalmente é um projeto que a gente consegue trabalhar de uma forma mais ágil, é um projeto que a gente consegue acelerar a produção, diferente, por exemplo, de quando a gente trabalha com o sistema convencional. E aí você pode se perguntar, mas Jonathan, por que na alvenaria convencional eu não tenho essa agilidade da alvenaria em bloco estrutural, né, alvenaria estrutural? Basicamente, pessoal, porque como eu disse, na alvenaria estrutural nós não temos pilares e vigas, porque no caso essa estrutura ela vai subir junto com as paredes. Se eu não tenho pilares e vigas, eu não vou ter armações, no caso armações de tamanhos maiores, vamos dizer assim, pilares e vigas, e eu também não vou ter principalmente a parte de fechamento dessas armações, que é a parte de formas. Quando eu trabalho com uma alvenaria convencional, um dos maiores trabalhos que nós temos, né, durante todo o processo de subir essa casa, vamos dizer assim, não é nem subir a alvenaria. Subir a alvenaria é um processo muito rápido, na verdade. O que demanda tempo, né, o que vai demorar no todo o processo é realmente essa parte de fechamento das peças estruturais, pilares e vigas. Isso se intensifica principalmente quando eu tenho um projeto que nós temos grandes vãos, grandes balanços. Por quê? Porque toda vez que eu tenho, por exemplo, uma viga muito grande, uma viga de 8 metros, de 7 metros de, por exemplo, de comprimento, a gente vai ter então um elemento estrutural grande, porque normalmente com esses 7 a 8 metros, só para se ter um parâmetro, não é uma conta de padaria como a gente diz, se eu tenho 8 metros de vão, normalmente a viga que a gente vai no caso utilizar, ela tem cerca de 10% do tamanho do vão. Portanto, uma viga de 80 centímetros, que já é uma viga de um tamanho considerável. E além, né, da gente ter então um elemento maior, uma armação, uma forma maior para todo esse fechamento e concretagem, né, a gente tem ainda mais o volume do concreto, que com isso a gente vai encarecendo esse projeto. Eu ainda tenho uma peça estrutural que vai ser muito pesada e, portanto, eu vou ter que trabalhar com o quê? Com escoramento, né? Com escoramento nela. Portanto, essa questão de a gente ter um elemento dessa forma vai encarecer esse projeto e também, consequentemente, aumentar o tempo de execução por conta de todos esses fatores que eu falei. Armação, formas e principalmente escoramento. Vocês podem ver que normalmente num projeto, alvenaria convencional com grandes elementos desse, o escoramento precisa ser bem pesado, principalmente por quê? Porque a alvenaria em si, ela não vai dar conta de suportar uma peça dessa em cima dela. Então, por isso até que existe normalmente uma dúvida, né? Como que a gente vai trabalhar esse processo entre relação a fazer uma alvenaria em conjunto com a estrutura ou a estrutura separada. Normalmente a gente faz a estrutura separada quando a gente tem elementos maiores, porque a alvenaria não vai suportar essa carga em cima dela. Começando a entender como que vai funcionar, né, a implantação desse projeto nessa casa, mais ou menos nesse local onde eu tenho, nós temos a garagem, ok? À minha esquerda, pegando toda essa faixa aqui, nós temos cozinha, living e
toda uma área, né, que vai se integrar, né, no caso com essa parte, fazendo um grande ambiente que eles vão colocar uma big mesa por aqui. E nessa parte, continuando à minha esquerda aqui, entra na parte das suítes. Então eu tenho 3 suítes aqui. E nesse local onde vocês podem ver que eu tenho um grande espaço, aqui a gente está mais ou menos com a parte central do nosso terreno. E nesse espaço eu vou ter toda então essa parte externa da casa com a piscina e com uma sauna logo ali do lado. Falando um pouco sobre as características da fundação que a gente vai executar por aqui. Demos sorte nesse terreno, hein? Nós não encontramos água, isso é sempre muito importante da gente colocar na mesa, vamos dizer assim, porque toda vez que você encontra água no seu estudo de solo, na nossa sondagem, né? Primeiramente, é necessário fazer a sondagem de solo para entender as características desse solo, né, que a gente vai encontrar por aqui. E uma das principais informações, então, é a questão do nível de água. Aqui nós não encontramos água, portanto a gente vai trabalhar com uma estaca que é a estaca escavada comum, né, que é a estaca que a gente tem o menor custo de mercado, e com isso a gente já consegue fazer isso também de uma forma muito mais rápida. A estaca escavada comum, a gente consegue normalmente num projeto como esse, perfurar ela toda, né, fazer toda a parte de perfuração das estacas em apenas um dia, normalmente no mesmo dia ou no dia seguinte, como acontecer a logística, a gente já faz a concretagem dessas estacas e posteriormente a isso a gente começa então a fazer a montagem das nossas vigas baldrame. Jonathan, o que aconteceria se a gente tivesse encontrado água nesse terreno? Quando a gente encontrar água, a gente precisa mudar o tipo de fundação. Então normalmente o que vem mais sendo utilizado para terrenos que a gente encontra nível de água, né, no caso, com uma profundidade onde a gente ainda não encontrou o solo resistente, portanto, se eu estou perfurando, se eu preciso chegar no meu solo resistente e nesse meio caminho a gente encontrar água, quando eu tirar se eu faço ela de uma forma escavada, que é só perfurar e tirar esse material de dentro, na hora que eu tiro a minha perfuratriz, o que vai acontecer é que essa água vai começar a inundar essa estaca, vai desbarrancar, no caso, as paredes dessa estaca, e eu não vou conseguir chegar na profundidade que eu preciso. Então, quando isso acontece, eu preciso trabalhar normalmente com 2 alternativas. Nossa primeira alternativa é a estaca Strauss, que hoje é muito mais difícil de ser utilizada, já é um processo mais arcaico, vamos dizer assim, mas ainda tem no mercado. E a outra possibilidade é trabalhar com a hélice contínua, que essa sim vem sendo usada em larga escala. Qual que é a diferença? A diferença é que na perfuratriz de uma hélice contínua, na hora que eu perfurar e chegar nessa profundidade que eu preciso, no caso aqui cerca de 6 a 7 metros, ela já sai, né, no caso ela, na hora que ela vem saindo lá de baixo, ela já tem um bico nela, onde é como se tivesse uma tampinha, essa tampinha sai lá embaixo na hora que a gente faz o bombeamento de concreto, ou seja, a perfuração acontece em conjunto com a concretagem. Então, além de perfurar, eu vou ter aqui nesse dia meu caminhão de concreto e também a minha bomba que vai fazer o bombeamento, né, para alimentar a hélice contínua. Então ela perfura e ela já sobe concretando. Quando ela sobe concretando, não se dá tempo, portanto, dessa água preencher essa estaca e com isso eu consigo garantir a resistência que eu preciso nessa estaca. Então toda vez, né, que você fizer uma sondagem de solo, toda vez não, sempre que você for construir, você precisa fazer uma sondagem de solo. Quando esse resultado chegar, se caso não der água na profundidade existente, na profundidade que você tem essa camada de solo resistente, maravilha, você tem um dos projetos mais baratos e mais rápidos de serem executados. Porém, como eu sempre digo, sempre contrate um profissional para fazer tanto a parte do estudo de solo quanto o projeto de fundação de vocês. Portanto, pessoal, essa foi a apresentação da nossa Casa Bela, vídeo número 1. Nos próximos vídeos, então, você vai acompanhar toda a evolução dessa casa. Se você gostou, na companhia das nossas queridas galinhas da Angola, deixe seu curtir, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.